lá, como que vocês estão? Hoje, 5 de julho de 2024, 9h10 da manhã, estou aqui começando a leitura da Escola Sabatina sobre o Evangelho de Marcos. Como ontem eu passei mal, eu achei por melhor parar de fazer o vídeo até onde deu e... Eita, o que é isso aqui? E continuar hoje. Passei muito mal ontem. Mas, antes de eu começar a falar, vamos orar? Vamos lá. Para você que está vendo esse vídeo, eu peço que você comece a clamar agora pelo nome da esposa, esposo, filhos, filhas, netos e netos, caso você venha ter. Tá certo? Pode também ser do pai, da mãe, dos irmãos, o nome de quem você quiser, tá? Vamos lá. Amado Pai, através de Salvador, clamo a Ti misericórdia sobre a minha vida e a vida dessa pessoa que está vendo esse vídeo ou simplesmente só escutando minha voz. Peço a Ti, Pai, grandemente, que através de Salvador, Tu nos dê, você nos dê o Teu Espírito Santo. Ponha sobre mim e sobre essa pessoa o Teu Espírito Santo. Abra os nossos olhos à Tua revelação. Fortalece o nosso eu e nos faça ser humanos cada vez melhor. Estende esta Tua bênção para os meus filhos, filhas, netos e netas. É o que eu te peço através de Salvador. Muito obrigado. Assim seja, muito obrigado, assim seja. Então, gente, também te peço que você compartilhe, se inscreva no canal e dê um like. Faz isso agora, não espera para o final do vídeo não, que você pode esquecer. Vai lá, você não precisa parar de ver o vídeo não, é só você ir aqui embaixo nesse botãozinho, se inscrever, onde está escrito ali na inscrição, inscrito, se inscreva. E depois fazer comentários e depois fazer o compartilhamento desse vídeo no seu grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram e assim por adiante. Tá bom? Faz agora. Não espera para o final do vídeo não. E eu vou falar aqui uma coisa que eu sempre tenho esquecido, e eu não sei se eu vou falar em outros vídeos, porque eu esqueço de verdade, é que na grande maioria dos meus vídeos sempre tem um outro vídeo. No final desse vídeo aqui, eu vou passar um estudo bíblico de Apocalipse 17 que eu peguei no canal aí, que eu esqueci de pegar o nome do canal para falar, para dar ênfase ao canal do cara, porque o cara deve ter gasto horas, porque quando eu fazia vídeo, pô, era 2, 3 dias para fazer vídeo de 15, 20 minutos. Então eu sei o trabalho que dá. Mas enfim, você querendo ver o Apocalipse 17, no final do vídeo é só continuar vendo, tá bom? Isso aí. Eu parei ontem nessa página aqui, página 7. Agora vamos para a página 8, que está simbolizando o domingo. Domingo, 30 de julho, e essa página está alicerçada em Miqueias, capítulo 6. Vamos em Miqueias? Vamos lá em Miqueias, capítulo 6? Deixa eu falar uma coisa para vocês, porque tem coisas que é muito importante sabermos, tem outras que nem tanto. Mas sempre é bom sabermos de alguma coisa, principalmente nesse meio evangélico, nesse meio podre, que cada vez mais as pessoas estão, cada um por si. Sempre tem um para revelar a verdade da verdade, sempre tem um para falar que aquilo que aquele segue está errado, aquilo que aquele é outra pessoa, né? E aquilo que essa pessoa que está falando que a outra está errada,
Tá certo. Então, o que você tem que entender para não ficar igual a cego em tiroteio? O que você tem que entender para não ficar igual a cego em meio de tiroteio? Primeiro, salvação. Salvação não é algo que eu venha fazer qualquer coisa nesse mundo e eu já estou garantido a ser salvo. Esse é o ponto-chave da salvação. Depois, o povo eleito desde o começo é aqueles que se chamam judeus. Não é você nascido no Brasil, em Portugal, em Macau ou qualquer outro lugar do mundo. Você não é judeu. Você é um leitor e praticante do livro católico. Se chama Bíblia. Vou repetir. Não importa em que lugar do mundo que você nasça. Se seu idioma é português, francês, espanhol, inglês, japonês. Inglês, japonês. O que você tem que entender é que uma vez você nascendo naquele país, você é daquele país. A sua descendência pode ser de qualquer outro lugar do mundo, a sua descendência. Mas você é daquele país. Tanto é que nasceu naquele país, vai tirar a documentação daquele país e vai tirar o passaporte daquele país para você chegar no consulado do país que você é descendente e pedir o direito de ser cidadão daquele país com a segunda identidade internacional. Mas mesmo assim, se você não for naquele país, isso é suspenso. Porque para continuar ali validado, você tem que estar morando no país que você quer falar que é descendente, pertencente, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Então, todo judeu que é nascido no Brasil, ele é brasileiro. Ele não é judeu. Ele é descendente de judeu. Então, ele é um gentio. Um gentio que tem descendência judaica. Para ele fazer parte ali do judeu, ele tem que sair do Brasil, voltar para lá, seguir todas as normas daquele país chamado Israel. E mesmo assim, alguém vai olhar para ele e falar assim, mas você é descendente, porque você é brasileiro. Não é puro, você nasceu lá no Brasil. Sabe lá, depois de quantos filhos e filhas que o primeiro que foi lá para o Brasil teve para você nascer e você achar que é judeu. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho falado muito sobre salvação. Salvação através da lei, salvação através dos atos, salvação através daquilo que você sabe que está errado e para de fazer para fazer o que é certo. A Bíblia fala que no fim, quem vai escolher ou não é o Salvador, através dos anciões, porque haverá o julgamento. E ele vai olhar para a pessoa, o Salvador, vai falar assim, ó, se afasta de mim porque eu não te conheço, vem para cá que você é meu amigo. Na verdade, no fim, não é porque você fez certo ou não fez certo. Na verdade, no fim, vamos ser salvos por uma livre escolha daquilo que fomos aqui. Não é o que vamos ser lá. A livre escolha do julgamento e da salvação vai ser pelo que somos aqui. Se você é um homem, se você é uma mulher que está doutrinado a guardar o sétimo dia, você vai ser julgado conforme o que está escrito na lei. Se você é um homem ou uma mulher que quer guardar a Trindade, que acredita que domingo é o santo, que quer ficar nesses locais que não ensina nada, só usa de psicologia, você vai ser julgado segundo isso.
Você vai ser julgado segundo a doutrina católica ou você vai ser julgado segundo a doutrina que o Criador deu para quem? Para os judeus. Mas no fim, tanto eu quanto você vamos ser julgados por alguma coisa. E vamos ser julgados pelo que somos, não o que vamos ser. E para você não ficar igual cego em meio de tiroteio, eu só te peço uma coisa. Reflita antes de fazer. Jejue mais. Se você acredita que 6 horas de jejum tá bom, tenta fazer 12. Você que já faz 12, tenta fazer 24. Você que faz 24, tenta fazer 48. Mas não adianta você jejuar se você maltrata cachorro, maltrata gato. É indiferente com um mendigo na rua. É indiferente com uma pessoa diferente da cor da tua pele. É indiferente com aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que sai da religião que você vai, você passa de carro, sabendo que a pessoa mora na mesma direção do que você e você não oferece uma carona, carro, moto, bicicleta, o que for. Se você tem prazer de falar mal, de fazer mal a qualquer pessoa, se na hora de honrar somente o Criador você fica honrando uma trindade, há um que se faz de três que se faz de um, a Maria, a Antônio, a João, a Satanás, ou qualquer outro demônio aí dentro dessas religiões aí, que eu não falo que é de raiz africana, porque não são. Nenhuma religião que desperta em você a vontade de servir aos demônios, tu pode falar que a raiz dela é de tal continente. Isso é uma maldade que essas pragas que se fantasiam de negros fazem com os negros. Essas pragas que têm a cor negra, mas que se fantasia de negro, tem a cor negra, mas que se fantasia de negro, que fala que religião que serve a demônios é de matriz africana, são pessoas extremamente covardes, psicopatas, imundas, porque ninguém pode chegar e falar que a tal religião que faz um homem e uma mulher servir a Satanás é uma religião de branco, de preto, europeia, africano, asiática ou indígena. As pessoas podem estar no engano. As pessoas podem estar no engano, acreditando que aquilo que estão ali fazendo naquele meio é algo útil, de bom. Podem estar nesse engano. Mas falar que uma religião, eu estou falando religião, mas não considero aquilo nem religião. Essa macumbaria, esse esoterismo, esse karma esotérico, essas entidades que são puramente satanás, que se tragam de nomes diferentes nos continentes, mas são os mesmos demônios. Pessoas que se trajam falando que é nível africano, isso é um absurdo, porque quando eu vejo um índio lá no meio da floresta amazônica falando no idioma deles, o nome que eles deram ao Criador, que o Criador é bom nisso e naquilo, eu entendo que ele está falando do Criador, aquilo que você conhece como Deus. Eles só estão falando no nome que, na linguagem deles, eles conheciam. Deus é um nome grego. Deus é um nome grego. Então, quando eu falo Deus, eu falo um Deus de nome grego. É um Deus grego. Quando eu falo Jesus, é um nome, é um xingamento, mas eu vou falar nome, é meio que grego-aramaico, mesmo que
É mais ou menos isso. É uma mistura de grego com latim, com aramaico, que dá mais ou menos o cavalo que voa, o jegue que voa, o burro que voa, e assim vai. Mas por que eu estou falando isso antes da leitura? Porque se eu não falar isso, você ainda vai continuar como cego em meio a um tiroteio. Ninguém lascando o dedo no fuzil, na pistola, na granada, no 38, caveirão passando voado, e você ali com cego, todo cego, cego mesmo, cego, sem visão, sem vista. A bengala cai no chão, tu vai fazer o quê? Vai gritar socorro? Nessas horas, quem é que vai te socorrer? Então, para que você não fique igual um cego em meio de tiroteio, jejue mais, ore mais, pare de acreditar no que a religião fala, aprenda a ler. Como isso aqui é um estudo adventista, é uma escola sabatina, se você chegar lá no dia de sábado você não vai encontrar nada, eu só leio. E quando eu vejo que tem alguma coisa aqui meio... eu dou aquela alfinetada. Eu mostro para você que não é bem assim como está escrito. Porque a Bíblia também contém erros. Muitos erros na Bíblia. E o religioso, quando escutar eu falando isso, vai querer justificar. Tem pessoas que sabem mais do que a Bíblia. Eu não sei mais do que a Bíblia não, mas agora você vem falar para mim que Cristo pregava o Evangelho. Cristo não pregava o Evangelho, ele pregava a Torá. Mas enfim, vamos lá. É igual uma pergunta. Cristo foi batizado em nome de quem? Os apóstolos batizavam em nome de quem? João Batista batizava em nome de quem? Então, quando você lê lá em Mateus 28, 19 em diante, aquele mando de batizar no nome de uma trindade é católico. É católico. Vamos ler? Vamos ler. Vamos ler. Vamos lá, abrindo Miqueias, capítulo 6. Por favor, abra aí Miqueias, capítulo 6, versículo 1. E está escrito assim: ouve agora o que diz o Criador. Levanta-te, contende com os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouve, montes, e contenda do Criador, e vós, fortes fundamentos da terra, porque o Criador tem uma contenda com o teu povo, e com Israel entrará em juízo. Israel entrará em juízo. Aí eu penso o seguinte: já entrou? Não entrou? Porque até hoje o paíszinho para sofrer, né? Então vamos lá. Eu vou começar a leitura aqui, tá certo? Domingo, 30 de julho. Junho, 30 de junho. E está escrito assim na parte de cima da página: missionário fracassado. Deve estar falando de Marcos, né? Marcos, Lucas. Porque eles têm que contar alguma história de fracasso para depois mostrar a redenção. Mas vamos lá. Leia Atos, capítulo 12. Vamos lá em Atos? Vamos ver o que está em Atos. Atos, capítulo 12. E está escrito assim: 12, 12. Né? Atos, capítulo 12, versículo 12. E está escrito assim: e considerando ele nisso,
foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Essa parte de Atos aqui está falando no momento que Pedro tinha sido preso, aí o anjo foi lá e soltou, Pedro saiu, bateu a porta, porque eles ainda estavam em oração, pererê, parará, pão duro, né? Todo mundo que lê a Bíblia sabe muito bem do que está sendo falado aqui. Só que, desde quando eu comecei a ler, eles querem toda hora mostrar o nome Marcos, 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 Marcos. Esse Marcos aqui, que não é Marcos, tá certo? Marcos é um nome latino, tá certo? Marcos, Pedro, Lucas, João é nome latino. E aqui a gente está falando de judeus, o nome judaico, aramaico, nomes que tinham sentidos, porque nenhum judeu, nenhum Yahudim vai pôr o nome no filho sem ter um sentido espiritual, levando o filho a olhar para o Criador. Eu não sei qual era o nome verdadeiro de Marcos, eu não sei qual era o nome verdadeiro de Lucas, não sei qual era o nome verdadeiro de Pedro, mas o que eu posso te falar é o seguinte: da mesma forma que os judeus escolhiam um nome para um filho, elevando ele ao Criador, os gregos e os romanos escolhiam o nome dos filhos, elevando aquela criança àquela entidade que eles serviam. Então, toda vez que você fala o nome Marcos, Pedro, João, Mateus, Pererê, Paroró, Pão Duro, essas porcarias, você está falando o nome de alguma divindade, de algum demônio. É igual Deus, é igual Jesus. E quando eu falo isso, as pessoas não entendem ou se fazem de surda. Miguel, Gabriel, Rafael, são nomes dados a Baal, a Baalaíns. Quando eu botei o nome do meu filho de Gabriel e de Miguel, eu não sabia. Mas quando eu descobri, eu botei a mão na minha cabeça e falei assim, caramba, por que eu não orei antes de botar esses nomes neles? Todo nome terminado em EL é porque você está falando que ele é filho de Baal. É um Balaim, ou Balaim. É uma coisa horrível. Aí toda hora eles ficam mostrando aqui que tem que convencer você que Marcos, isso não me interessa, eu quero entender aqui o que é o livro de Marcos tem a ver com a profecia, por isso que eu falo que o livro de Marcos é água com açúcar. E cada vez mais que eu estudo os 4 evangelhos, eu vejo que é água com açúcar. É só para adoçar sua boca e fazer você ficar sonhando, acreditando em fada, em unicórnio. E vamos assim à leitura. É provável que João Marcos é um nome composto, tá? João Marcos, não é João e Marcos, não. É João Marcos, tá? É João Marcos, é um nome composto. Aparentemente, o autor do Evangelho de Marcos fosse jovem quando ocorreram os eventos registrados em Atos 12, na década de 40 depois de Cristo. Só para você ter uma noção. Cristo morreu em 33. Esse evento aconteceu 7 anos depois. Eu não sei como é que eles chegaram nessa data.
Eu não sou arqueólogo, não sou pesquisador, eu nunca parei para ler essas coisas. Eu só leio assim e vou embora. Porque se eu entrar muito em correr atrás disso, aí mesmo que eu vou jogar no ventilador um monte de coisa e eu prefiro nem 7 anos de diferença de um para o outro. Aí eu falo para você como que as coisas são. Durante 7 anos, Pedro e os outros apóstolos, eles pregaram o evangelho. Porque aí, se eles estão pregando morte e ressurreição, já é evangelho. Por isso que eu falo que Cristo não pregava o evangelho, porque ele não pregou nem a morte nem a ressurreição. Ele pregava o que estava nas cartas de Isaías, ele pregava o que estava em Salmos, ele pregava o que estava em Gênesis, ele pregava sobre a vinda dele, então ele pregava a Torá. Ele justificava as pessoas pela lei. Então, Cristo pregava a Torá. Se Pedro, Marcos, Lucas, João e tantos outros apóstolos pregavam morte e ressurreição de Cristo, aí já estava pregando o evangelho. Então existe essa diferença. Mas o que é pregar morte e ressurreição? Você já parou para pensar nisso? O que é pregar isso? Morte e ressurreição? E o poder que tem que emanar das nossas mãos de cura? Porque tem que ser completo. Não meia boca. Tem que ser completo. E está escrito assim. Ele é apresentado como filho de uma mulher chamada Maria. Ela era, evidentemente, uma abastada apoiadora da causa, não da igreja. Tá? Vocês têm que botar a igreja aqui para você entender que o sistema religioso que você está é o correto. E realizou uma reunião de oração em sua casa, conforme o relato de Atos 12. Não, a reunião não foi. Ele foi para ficar em oração porque Pedro tinha sido preso. Tá certo? Eu não li tudo aqui não, mas eu acredito. É isso aí mesmo. Herodes manda matar Tiago, Pedro. Não, Herodes manda matar Tiago. Ponto. Pedro é livre da prisão e aí depois vem a morte de Herodes. Então é isso mesmo, tá? Eu não tinha lido lá o rodapé não, essa parte aqui, ó. Eu não tinha lido não, eu li agora. Essa parte aí que tá com a letra maior, tá vendo? Essa parte aí, ó, antes do capítulo 12, essa letra maior. Então, eu não tinha lido não. Então o que acontece? É porque é uma história que todo mundo sabe, todo mundo conhece. Então isso aqui não foi uma reuniãozinha. Isso aqui estava naquela pior parte que tinha da perseguição. Eles estavam todos escondidos ali em oração, em voz baixa, em uma gritaria. Foi quando isso aconteceu. Então não é igreja, tá certo? Não é igreja. É pela causa. Eles estavam ali apoiando a causa. Por isso que eu falo que eles têm que escrever de uma forma para você se identificar com a religião atual, tá certo? E realizou uma reunião de oração em sua casa, conforme o relato de Atos 12. A história da fuga de Pedro da prisão e os acontecimentos que se seguem, e depois a morte de Herodes, estão repletos de contrastes impressionantes entre Pedro e o rei, que chegam a ter certo toque de humor. João Marcos não desempenhou papel algum nessa história, mas sua apresentação nesse ponto do livro prepara o leitor para a ligação posterior com Barnabé e Saulo. Pergunta número 2. Leia Atos, capítulo 13, do 1 ao 5. Vamos lá. Atos 13, do 1 ao 5. Vamos ler? Abriu aí? Não fecha a Bíblia não, gente. Só leia. Vamos lá. Na igreja que estava em Antioquia, Atos capítulo 13, versículo 1.
Vamos ler. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetra, eita, tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Criador, e jejuando, disse o Espírito: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim, estes enviados pelo Espírito desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, anunciavam a palavra do Criador nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus. Bar-Jesus. Um falso profeta chamado Bar-Jesus. Meu pai amado. Bar-Jesus. Olha. Vamos lá. O que está sendo falado aqui? É uma coisa bastante simples. Aqui, do 1 ao 5, que eu quis ler o 6, porque esse Bar-Jesus está pela misericórdia. O que está falando aqui de 1 ao 5 é o seguinte: que ali começou uma história que muitos não conseguem entender. É uma história que Barnabé até então não era ninguém. Ele começou a ser usado pelo Espírito. E esse Saulo, que até então, não sei se ele já era um psicopata assassino, ele começou a aparecer para ser assassino. Tá certo? Depois vocês continuam lendo aí. Vamos voltar aqui à leitura. Atos 13 descreve a primeira viagem missionária de Saulo e Barnabé, que teve início por volta do ano 46. Ó. Do ano 36 ao 46 já tem 13 anos. 13 anos. Como é que eles acharam essa data, eu não sei. Até porque a própria Bíblia tem 7 anos de erro, né? Já está mais do que relatado e moldado que estamos 7 anos na frente. Estamos 7 anos à frente da data coerente, tá? Da data coerente. O calendário está errado, a marcação da data do ano zero está errado. Isso já está mais do que provável. Agora, por que eles não mudam, eu não sei. Eles poderiam muito bem chegar em um consenso e atrasar esse calendário, o ano zero, atrasar 7 anos para ficar mais convicto, né? Para ficar mais convicto da realidade. Mas, enfim. Em que breve relato faz a observação de que ele voltou para Jerusalém. Nenhuma razão é dada para essa partida e ausência de qualquer descrição dos seus sentimentos ou emoções. Deixa para a imaginação o que teria motivado sua retirada dos esforços missionários, que, sem dúvida, eram cheios de perigos e desafios. Marcos, dominado por temor e desânimo, hesitou por um momento em seu propósito de se consagrar de todo o coração à obra do Criador.
pouco habituado a sacrifícios, ficou desanimado com o risco e privações do caminho. Em resumo, as coisas simplesmente ficaram bastante difíceis para Marcos. Então ele desistiu da missão. Você se identifica com essa história por já ter desistido de alguma coisa? Ou mesmo falhado completamente em uma missão? Especialmente em alguma questão espiritual ou relacionada com sua caminhada cristã? O que você aprende com essa experiência? Isso aqui é a rodapé que eu li agora, tá, gente? Eu não aprendo nada, porque o que é falhar em ação missionária? Eu não sei. Eu sei o que é falhar quando você recebe um salário achando que vai pagar as contas e por causa de um remédio, e por causa de um filho, e por causa de qualquer coisa, de uma geladeira que queima, alguma coisa que acontece, você não consegue pagar as contas. Isso eu entendo em termos de falha. Agora, falhar no ato missionário, como assim falhar? Está tudo dentro da vontade do Criador? Se eu vou até você, através desse vídeo, te evangelizar, e por algum motivo você não vê o vídeo, se eu bato a sua porta para falar sobre a volta de Cristo e você não abre, ou simplesmente você abre e a situação eu percebo que não dá para falar da volta de Jesus e eu falo sobre qualquer outra coisa, isso não é falhar. A ação missionária nunca falha. A ação missionária, ela dá fruto. E muitos desses frutos, quando dá, você nem lembra. Tem pessoas que há 10 anos atrás eu evangelizei. E quando eu evangelizei, fala assim, só pela tua misericórdia, pai. E hoje eu vejo dentro da igreja numa força. Hoje eu vejo fazendo coisas tão... Enquanto os outros que eu vi crescer dentro da igreja, hoje está sendo uma vergonha extremamente vergonhosa. Então, o que é falha missionária? O que é falha missionária? Por isso que eu falo que a religião ela sempre vai pregar para você fantasiar. Há 300 anos atrás, a religião tinha um linguajar. Hoje, ela tem outra. Daqui a 200, 300 anos, se ainda existir religião, vai ter outro linguajar. Mas todos os linguajares vai fazer a pessoa ter uma percepção da religião naquele momento. Que aquilo que eles estão praticando naquele momento é o certo. Se você pega todas essas igrejas, não importa se é católica, se é evangélica, se é Testemunho de Jeová, se é adventista. Se você vai para o começo do século, 1910, 1900, século passado, né, há 100 anos atrás, e você tenta fazer o que as igrejas fazem hoje, há 100 anos atrás, tem até morte. É de um escândalo, é de um horror sem preceitos. E se você for fazer no começo do século XIX, 1800, no começo do século XVIII, 1700, vai ser pior ainda. Porque a religião daquela época tinha uma visão, a religião de hoje tem outra. E daqui a 100 anos vai ter outra. Porque enquanto existir religião, eles vão manipular as pessoas da maneira que as pessoas querem ser manipuladas. E a culpa disso não é da religião, a culpa disso é do ser humano. Porque se o ser humano lesse a Bíblia e entendesse o que está lendo, lesse sem levar em conta o que aprende dentro da religião, as pessoas estariam mais alicerçadas. Eu vou terminar aqui o dia de domingo e vou deixar esse pedido para vocês. Eu vou falar um vídeo agora sobre Apocalipse 17.
E, dentro do possível, eu peço a vocês que jejuem mais, orem mais, aprendam a compartilhar o pouco que tem, não sejam viciosos e também não sejam otários. O ato de você não ser ambicioso não quer dizer que você tem que ser otário, otária. Mas pratique o bem. Se você tem 2 quilos de feijão, doa 1 quilo. Sabe? Procura um orfanato aí perto da sua casa. Procura aí uma creche. Existem creches em todos os locais. Em todos os bairros existe uma creche. Aquela creche que é creche de mães pobres, que paga aí com muito suor, com muito sufoco hoje, né, 2024, 200, 250 reais para deixar o filho ali enquanto trabalha. São creches pobres. Então, ao invés de você ficar dando roupa para a igreja, roupa para brechó, porque a igreja vai pegar sua roupa que você está dando, vai vender. Se você botar no brechó, o brechó vai vender. Então, ao invés de você fazer isso, vai nessas creches, pergunta lá a menina da creche se ali aceita roupa de criança. Pega essas roupinhas do seu filho, da sua filha que já foi, não vai usar mais, se direciona essa creche. Chega nessa creche, pergunta se você pode dar um fardo de feijão, um fardo de arroz. Mesma coisa, asilo. Aqui mesmo em São Gonçalo tem um asilo ali na Praça Zé Garoto. Tem lá um monte de idoso. Asilo da igreja presbiteriana. Em cada município sempre vai ter uma creche, sempre vai ter um asilo. Né? Tem um asilo também de idoso, Cristo Redentor ali também, em frente ao posto de gasolina, aquele posto de gasolina onde que atrás do posto tem o Senac. Senac não, Senac, não é Sesc não, Senac. Ali, perto do Rodo de São Gonçalo, asilo Cristo Redentor, se tu chegar lá com roupas do seu marido que morreu, roupa da sua mãe ou da sua esposa que morreu, roupa do seu filho adulto que morreu, é só tu chegar lá e doar, que lá tem um monte de idoso. Idoso que não tem condições de pagar nada. É um asilo público. Em vez de você ficar enriquecendo a porcaria desse pastor, dessa mulher, que eu não posso chegar e chamar a mulher de pastora, porque não é bíblico, mas essa mulher aí que se diz líder religiosa, em vez de você ficar enriquecendo ela, tem tanto local que você pode dar o seu dízimo. Se você acha que ali naquele local alguém vai comer seu dinheiro, dê a doação em comida, dê a doação em roupa. Se você tem remédio sobrando, vai nesses locais, nem que for uma caixinha. 2, se você é manicure, pedicure, cabeleireira, barbeiro, vai lá fazer a barba dos velhos, vai lá fazer o cabelo dos velhos, vai lá fazer a unha das velhas. Uma vez no mês passar o dia lá fazendo alguma coisa para alguém, não vai diminuir você em nada, só vai acrescentar, como eu te falei. Salvação é pessoal. Ninguém pode bater no peito falando que é justo, porque eu não sou, você não é, ninguém é justo o suficiente para ser salvo. Por isso que a Bíblia fala que aquele que está limpo, busque se limpar mais. E o que estiver sujo, faça valer a pena perder a salvação, se suje mais. Então faça alguma coisa, mesmo você ficar enchendo essa religião de dinheiro. Procure um orfanato, procure um asilo. Se você não sabe por onde começar, no seu bairro, você sabe onde que tem aquela creche que as mães pagam com muito custo a mensalidade de uma criança. É só tu chegar lá e falar assim, eu sei que aqui tem custo, eu posso doar aí todo mês 10 quilos de feijão, 10 de arroz, 10 de macarrão, um caixote de batata doce, uma caixa de ovo, para a criançada comer. Cara, é 50, 100 reais. Se tu chegar no meu caso aqui, eu moro quase em frente ao Ceasa. Daqui para o Ceasa é uns 3 quilômetros.
Uma caixa de batata doce lá de uns 20, 25 quilos, não sei quantos que vem uma caixa, pelo preço que está no sacolão, que é R$3, está R$70 uma caixa de batata doce de 20, 25 quilos. Está R$3 o quilo. O que é R$70? Se você hoje está dizimando 10% do salário mínimo, que dá mais ou menos R$140, você pode comprar uma caixa de ovo fechado e ainda vai sobrar dinheiro para comprar uma caixa de batata doce. Ou vai sobrar dinheiro para você comprar arroz, feijão, qualquer coisa para botar ali nessa creche comunitária, porque todo bairro tem aquela creche para mães pobres que paga com muito pouco 200, R$250 por mês. Se não quer dar na creche, porque você conhece a pessoa e não vai com a pessoa, sabe que a pessoa pode estar em falcatrua, tem um asilo, asilos públicos. Fora que também tem, quase todo bairro, aquele local que agora está pegando dependentes químicos e ajudando essas pessoas a sair dessa dependência química. Tem tanta coisa que vem você ficar enriquecendo esses pastores vagabundos, essas mulheres que se dizem líderes religiosas vagabundas, e doar seu dízimo às instituições que realmente vão ajudar pessoas. Não importa se você é testemunho de Jeová, não importa se você é adventista do sétimo dia, não importa se você é adventista da promessa, não importa se você é mórmon, não importa se você é evangélico de qualquer placa religiosa de igreja evangélica, não importa se você é católico. Quando você pega seu rico e suado dinheiro e dá para esse vagabundo que se diz padre, ancião, pastor, ou qualquer outro nome que eles queiram dar, mórmon também, né? Para não esquecer, Sachonier, igreja messiânica, macumba, não importa qual seja, se é candomblé, quimbanda, banda. Se você pega seu rico dinheirinho e dá para esses vagabundos para andar de carro e avião, pega esse dinheiro e doa para realmente quem precisa. Algum dia tu vai ficar velho. Algum dia você vai ficar velha. Algum dia o seu neto, a sua neta, caso você já tenha filhos grandes, pode sim precisar de uma creche comunitária baratinha, porque a sua filha não estudou para ter um emprego decente, para pagar uma escola decente para o seu neto, para a sua neta. Então pense no futuro, dê hoje, no presente, aquilo que no futuro você pode olhar e recolher algo positivo. E é isso que você tem que entender. Não é ficar enchendo a religião do seu dinheiro. Não é. Tá certo? O meu nome é Oliveira. Eu te peço obrigado por mais uma vez você ter ficado até aqui comigo. Eu vou agora colar esse vídeo aí para você ver sobre o Apocalipse 17. Espero que você goste. E só te peço um favor. Ore mais, jejue mais e, claro, se inscreva no canal, compartilhe, dê um like. Tá bom? Seja abençoado você e sua família. Você sabia que nos últimos tempos existe uma religião emergente que pode mudar o curso da história? De acordo com a profecia do livro do Apocalipse, o surgimento de uma religião dominante é antecipado nos últimos dias. Neste vídeo, realizaremos uma análise abrangente de como esta religião poderia consolidar seu controle global e quem poderia estar impulsionando sua expansão. Examinaremos as estratégias utilizadas, os principais atores envolvidos e as implicações apocalípticas deste fenômeno.
Prepare-se para descobrir uma revelação chocante que pode redefinir nossa compreensão do fim dos tempos. Antes de continuar, não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever em nosso canal para não perder nenhuma atualização. Vamos começar! O livro do Apocalipse é único na Bíblia, revelando os eventos futuros da humanidade e o fim dos tempos. João, o autor deste livro, recebeu essas revelações enquanto estava exilado na ilha de Patmos, por causa de sua fé e testemunho de Jesus Cristo. Em suas visões, João viu e ouviu coisas tão extraordinárias que, em diversas ocasiões, um anjo teve que lembrá-lo de anotar tudo o que testemunhou. Apocalipse é um livro fascinante com um tema claro: o triunfo do bem sobre o mal. Descreve como as forças do mal lideradas por Satanás serão finalmente derrotadas. Este livro cobre uma série de eventos que ocorrem antes, durante e depois do retorno do Senhor Jesus, proporcionando uma visão detalhada do julgamento final, da destruição do mal e da restauração do reino de Deus. O Apocalipse é uma obra rica em simbolismo e profecia, oferecendo esperança e conforto aos crentes enquanto antecipa o cumprimento das promessas divinas. No capítulo 17 de Apocalipse, somos apresentados a uma revelação chocante. João é convidado por um anjo para testemunhar o julgamento de uma mulher má, que representa a última religião mundial, descrita como uma prostituta. Ao lermos e estudarmos esta passagem, também somos convidados a testemunhar a ruína e a humilhação desta falsa religião. Você está pronto para descobrir? Para uma compreensão clara, analisemos os versículos do capítulo 17 do Apocalipse, onde os detalhes deste evento nos são revelados. Vamos ler o versículo 1. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem aqui, e eu te mostrarei a sentença contra a grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Um dos 7 anjos com as 7 taças falou com João e relacionou o julgamento da prostituta às últimas 7 pragas. A cronologia muda para focar nos julgamentos sobre o império mundial do Anticristo. A grande prostituta, uma metáfora para a religião falsa, a idolatria e a apostasia, será julgada. Na visão de João, a prostituta está sentada numa posição de autoridade sobre muitas águas, representando povos, multidões, nações e línguas. A sua influência e domínio serão universais, e todos se entregarão à falsa adoração do sistema babilônico. A religião falsa dominará o mundo no período da tribulação após o arrebatamento. A verdadeira Igreja de Cristo é descrita como uma virgem santa e pura, em total contraste com a imagem desta mulher, representada como uma prostituta. Karl Marx declarou certa vez que a religião é o ópio do povo, e, em certo sentido, ele estava certo. A religião vazia, desprovida de significado real, pode ser tão viciante e enganosa como uma droga. Esta falsa religião, simbolizada pela prostituta, não oferece a verdadeira salvação e conduz os seus seguidores por um caminho de infidelidade espiritual, idolatria e apostasia. Enquanto a verdadeira igreja busca santidade e pureza, esta falsa religião busca poder e controle, enganando as massas e distanciando-as da verdade. Continuemos lendo os versículos 2 e 3, com a qual os reis da terra se prostituíram, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua fornicação. E ele me conduziu em espírito ao deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate cheia de nomes de blasfêmia, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A associação da prostituta com os reis da terra mostra sua vasta influência. A frase "eles cometeram fornicação" reflete a imoralidade espiritual da prostituta com os líderes mundiais. Não apenas governantes e pessoas influentes se aliam a ele, mas os habitantes da terra, um termo para incrédulos,
ficam intoxicados com sua falsidade. Todos se rendem a esta abominável religião mundial do anticristo, não literalmente com atos sexuais, mas espiritualmente, em completa rendição à falsidade. Então, o anjo que estava falando com João o levou em espírito para um lugar desolado, semelhante ao local onde se acredita que a Babilônia moderna esteja. Lá, João viu uma mulher sentada em uma besta vermelha, que é identificada como o anticristo em outras passagens do Apocalipse. Isto indica que o anticristo apoia esta mulher. A religião será fundamental no reino do anticristo, especialmente depois que os julgamentos de Deus desolarem o mundo e os poderes políticos, econômicos e militares entrarem em colapso. Em seu desespero, as pessoas recorrerão ao sobrenatural. Assim, a fera e a mulher coexistirão por um tempo. Inicialmente, a religião será separada do domínio do anticristo. No entanto, chegará um ponto em que a relação entre os dois mudará drasticamente. A besta acabará por rejeitar e destruir simbolicamente a prostituta, deixando-a desolada e impotente. Nessa altura, o falso profeta desempenhará um papel crucial na instigação da adoração global do anticristo, consolidando assim o controle absoluto sob o domínio da besta. Vamos continuar lendo o versículo 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e das imundícias da sua fornicação. Neste versículo encontramos a vestimenta da prostituta. Como é comum entre figuras que buscam se destacar, a prostituta Babilônia escolhe suas roupas para chamar a atenção. João a descreve vestindo vestes roxas e escarlates, cores historicamente associadas à realeza, nobreza e opulência. Essas cores não simbolizam apenas sua posição de poder, mas também sua capacidade de seduzir e atrair. Além disso, é adornado com ouro, pedras preciosas e pérolas, elementos que não só indicam sua riqueza material, mas também reforçam sua imagem de luxo e sofisticação. Este traje luxuoso e ostensivo não apenas a diferencia, mas também sublinha sua capacidade de enganar e atrair aqueles que buscam riquezas terrenas e prazeres sensoriais. Como indicação adicional de sua riqueza, a prostituta tinha um cálice de ouro na mão. Como as prostitutas que querem tirar tudo o que a vítima tem, elas embebedarão suas vítimas. O cálice de ouro da prostituta está cheio de abominações e da imundícia da sua fornicação. Continuemos lendo o versículo 5. E na sua testa estava escrito um nome, um mistério: a Grande Babilônia, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Assim como era comum no mundo romano as prostitutas se identificarem, a prostituta Babilônia também tem um nome escrito na testa. Ela é chamada de Mistério, Babilônia. Isto sugere que Babilônia, neste contexto, não se refere simplesmente a uma localização geográfica. Esta não é a antiga Babilônia da época de João, nem uma reconstrução física da cidade nos últimos tempos. A Babilônia simbólica pode ser vista, em certo sentido, como uma representação de sistemas religiosos apóstatas ao longo da história. Mas Babilônia a Grande simboliza em um sentido especial as religiões apóstatas que se unirão no tempo do fim. Ela é apropriadamente chamada de Mãe das Prostitutas, um termo que frequentemente simboliza a idolatria nas Escrituras. Surge então a pergunta: por que esta religião falsa é chamada de Babilônia? Babilônia tem um significado profundo na história bíblica. Mencionada 287 vezes na Bíblia, é a segunda cidade mais citada depois de Jerusalém. Localizada às margens do rio Eufrates, a Babilônia era considerada o berço da civilização, mas também simbolizava uma rebelião organizada contra Deus, conforme narrado no capítulo 11 de Gênesis.
Após o dilúvio, Babilônia representou uma hostilidade marcante para com a vontade divina. Com o tempo, Babilônia tornou-se a capital de um império que conquistou Judá impiedosamente, colocando-o sob seu domínio. Para o povo de Deus, a Babilônia personificava tudo o que era mal: crueldade, luxúria e ganância, vista como inimiga do povo escolhido de Deus. Aqueles que conhecem o Antigo Testamento reconhecem que Babilônia está associada a formas organizadas de idolatria, blasfêmia e opressão do povo de Deus. Durante o reinado do Anticristo, a Babilônia exercerá uma influência sem precedentes no mundo, tanto religiosa quanto comercialmente. Apesar da sua opulência, Babilônia representa a idolatria, abominações e impureza. É a personificação do movimento satânico, que poderia ser descrito como a religião da ordem global. Nosso mundo está pronto para ser seduzido por esta figura, movido pela ideia de que o fundamental é ter uma crença, independentemente de sua natureza específica. Esta tendência é claramente observada no movimento ecumênico que ganhou força nos últimos tempos. As principais religiões mundiais e líderes cristãos proeminentes estão unindo forças, sinalizando um movimento sem precedentes em direção à unidade religiosa global. Este fenômeno parece estar abrindo caminho para os eventos finais, onde as profecias bíblicas e as visões de um mundo unificado sob uma única religião poderiam encontrar cumprimento. A crença de que todos os caminhos levam a Deus é um erro, como diz o livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece certo, mas o seu fim é o caminho da morte. A sabedoria humanística é uma base pobre para determinar o que é verdadeiro ou falso, bom ou mal, digno ou indigno. A revelação escrita de Deus é a única fonte infalível para determinar o caminho certo da vida. O caminho humano contém em si as sementes da morte. O caminho de Deus leva à vida eterna. Continuemos lendo o versículo 6. Vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus, e quando a vi, fiquei maravilhado com grande espanto. Como muitas prostitutas, esta mulher estava embriagada, mas não por consumo de álcool. A prostituta babilônica é descrita como embriagada com o sangue dos santos e mártires de Jesus. Esta expressão vívida era frequentemente usada no mundo antigo para denotar um desejo feroz de violência. Alguns interpretam os santos e os mártires de Jesus como dois grupos diferentes, os primeiros do Antigo Testamento e os últimos do Novo Testamento. No entanto, ambas as descrições provavelmente se referem ao mesmo grupo, o povo de Deus ao longo da história. O ponto crucial aqui é que a religião falsa, personificada pela prostituta, é perseguidora e assassina. Embora o mundo esteja cativado por ela, a prostituta fica embriagada com o sangue do povo de Deus. A visão foi tão chocante que quando João a viu, ficou espantado, expressando confusão, choque, surpresa e medo diante da terrível visão desta figura esplêndida e de seu objetivo mortal. É crucial lembrar que algumas das mais terríveis atrocidades cometidas contra cristãos genuínos foram perpetradas em nome da Igreja, como durante a Santa Inquisição, que foi promovida pela Igreja Católica. Continuemos lendo versículos 7 e 8. E o anjo me disse: por que você está maravilhado? Eu te contarei o mistério da mulher e da besta que a carrega, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e não é, e está prestes a subir do abismo e ir para a perdição. E os habitantes da terra, aqueles cujos nomes não estão escritos desde a fundação do mundo no livro da vida, ficarão surpresos quando virem a besta que era e não é, e será. O foco da explicação está na besta. Parecia que a prostituta governava o sistema do anticristo, mas ele é o fator dinâmico.
usando-a da mesma forma que os tiranos sempre usaram a religião, como uma mera ferramenta para cumprir seus propósitos. A besta que João tinha visto é o Anticristo, o governante satânico do último e mais poderoso império da história humana, que servirá como instrumento de Satanás para atacar Israel, perseguir os crentes, conquistar o mundo para Satanás e opor-se a Cristo. É descrito como aquele que foi e não é, e está prestes a subir novamente. Essa frase se refere à falsa morte e ressurreição do Anticristo. A suposta ressurreição do Anticristo e a rápida destruição do falso sistema religioso chocarão o mundo. Vamos continuar lendo o versículo 9. Isto para a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. A declaração do anjo, a mente que tem sabedoria, convida João e seus leitores a prestarem atenção ao que se segue. Esta rara expressão apresenta um aspecto difícil e complexo desta visão. Será necessário muito discernimento espiritual para entendê-lo, e talvez apenas aqueles que estão vivos naquela época o entendam completamente. O primeiro aspecto principal da visão que devemos entender é que as 7 cabeças da besta no versículo 3 representam 7 montanhas nas quais a mulher está sentada. Agora bem, a respeito da Grande Babilônia na interpretação teológica, tem sido objeto de debate e de várias interpretações ao longo do tempo. Aqui estão algumas das interpretações mais comuns. Primeiro, a Igreja Católica Romana. Muitos reformadores protestantes, como Martinho Lutero e João Calvino, interpretaram a prostituta da Babilônia como uma representação da Igreja Católica Romana, que acusaram de corrupção, idolatria e apostasia. Nesta interpretação, a prostituta simboliza uma igreja que caiu na corrupção e se desviou da verdadeira fé cristã. Da mesma forma, outros teólogos afirmam que Roma é a única cidade situada sobre 7 colinas, sugerindo que a interpretação da Grande Babilônia no Apocalipse se refere especificamente a Roma. Segundo, sistemas políticos e econômicos corruptos. Alguns estudiosos veem Babilônia como uma metáfora para qualquer sistema político, econômico ou social que se oponha aos princípios de Deus. Isso inclui ganância, injustiça, opressão e idolatria em todas as suas formas. Terceiro, interpretações futuristas. Nas interpretações futuristas do Apocalipse, a Babilônia pode ser vista como uma futura entidade política, econômica ou religiosa que surgirá no fim dos tempos e será destruída por Deus. Quarto, perspectivas alegóricas. De uma perspectiva mais alegórica, Babilônia poderia representar as lutas internas da alma humana, simbolizando as tentações e corrupções que os indivíduos devem superar para alcançar a salvação. Agora bem, como mencionamos, muitos comentaristas associaram as 7 montanhas a Roma, conhecida por ser construída sobre 7 colinas, interpretando a mulher como a Igreja Católica Romana. No entanto, esta interpretação pode ser considerada limitada, e as outras interpretações são excluídas. O contexto sugere que estamos falando de mais do que apenas Roma, uma vez que o Império do Anticristo tem alcance global. Embora Roma seja um centro de influência religiosa, através do Vaticano, entrelaçando-se com líderes políticos e muitas vezes misturando religião e política, também foi responsabilizada pela perseguição de muitos cristãos durante a Santa Inquisição. O Vaticano, em particular, é conhecido por lidar com grandes somas de dinheiro e por influenciar assuntos globais que transcendem as fronteiras da cidade de Roma. Continuemos lendo os versículos 10 e 11. E há 7 reis. 5 deles caíram. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, deve durar pouco tempo. A besta que era e não é também a 8ª. E ele está entre os 7 e vai para a perdição.
alguns teólogos sugeriram: aqui, as montanhas representam 7 impérios mundiais governados pelos seus governantes. O anjo diz a João que 5 deles caíram. Um existe e o outro ainda não chegou. Os 5 impérios mundiais dos gentios que caíram são o Egito, a Assíria, a Babilônia, a Medo-Pérsia e a Grécia. O império que existia naquela época era Roma. O outro que ainda não veio é o último império mundial do Anticristo. Qualquer que seja a interpretação adotada, temos certeza de que o último império descrito no Apocalipse será o governo do Anticristo. Vamos continuar lendo os versículos 12 e 13. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas por uma hora receberão autoridade como reis, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo propósito, e entregarão seu poder e autoridade à besta. Estes 10 reis são governantes subordinados que estão sujeitos ao Anticristo, e o seu império parecerá estar dividido em 10 distritos administrativos. É importante notar que estes reis ainda não receberam um reino, portanto não podem ser identificados como figuras históricas no contexto atual. A menção de que reinarão por uma hora simboliza a brevidade do seu domínio, que corresponde a um período de 3 anos e meio, segundo a simbologia apocalíptica. Eles têm o mesmo propósito e entregarão seu poder e autoridade à besta. Vamos continuar lendo os versículos 14 e 15. Eles lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E os que estão com ele são chamados, escolhidos e fiéis. Ele também me disse: as águas que você viu onde a prostituta está sentada são povos, multidões, nações e línguas. O plano de ação dos 10 reis, como o de Satanás e do Anticristo, será declarar guerra contra o Cordeiro na Batalha do Armagedon. João ressalta que o Cordeiro os derrotará. A batalha será realmente um massacre. Cristo destruirá completamente as forças que se reuniram contra ele na sua segunda vinda. A razão pela qual todas as forças inimigas do inferno não podem derrotar o Cordeiro é porque ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Com Cristo, quando ele voltar, estarão os chamados, escolhidos e fiéis, uma indicação que só pode se referir aos crentes. Ele também me disse: as águas que você viu onde a prostituta está sentada são povos, multidões, nações e línguas. Isto provavelmente alude a uma confederação de 10 nações. Seja qual for sua identidade exata, suas ações são claras. Esta estranha figura governa todos os povos, multidões, nações e línguas do mundo. Isso mostra que o impacto da prostituta pode ser sentido em todo o mundo como resultado de seu relacionamento com a besta. Esta será verdadeiramente uma religião mundial. O significado da prostituta concentra-se em sua conexão com a besta, ou seja, como ela está completamente entrelaçada com a besta e com o governo que ela lidera. Vamos continuar lendo o versículo 16. E os 10 chifres que viste na besta, estes odiarão a meretriz, e a deixarão desolada e nua, e devorarão sua carne, e a queimarão no fogo. A aliança do Anticristo com o falso sistema religioso não durará. Finalmente, os 10 chifres, os 10 reis, e a besta, o Anticristo, odiarão a prostituta. Depois de ter usado o falso sistema religioso para ajudá-lo a obter o controle do mundo, o Anticristo irá eliminá-lo. Ele desejará que o mundo o adore somente. Ele se voltará contra a prostituta e a deixará desolada e nua, e ele devorará a sua carne e a queimará no fogo.
Esta linguagem gráfica de extrema violência é usada para deixar claro que o anticristo e seus capangas destruirão completamente o falso sistema religioso. No final, o anticristo não tolerará nenhuma forma de adoração que não seja a sua. Vamos ler 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, tanto que ele se senta no templo de Deus como Deus, mostrando-se como Deus. O anticristo se oporá violentamente a qualquer forma de adoração divina e entronizar-se-á no templo de Deus em Jerusalém. Por mais que Daniel e Jesus mostrem que esta ação blasfema do anticristo ocorre em meio ao período da tribulação, aqueles que se recusarem a adorá-lo serão perseguidos. Muitos morrerão como mártires. Assim o anticristo conclui a sua aliança com a Babilônia, com a destruição depois de a ter utilizado para os seus próprios fins. Uma vez que já não precisa dela, revela o seu verdadeiro propósito de ser adorado, o de ser o centro da religião. Alguém disse uma vez: o diabo paga mal a quem o serve. Em contraste, Cristo é um bom mestre que tem grandes recompensas para seus filhos. Continuemos lendo os versículos 17 e 18. Porque Deus colocou em seus corações para executarem o que ele queria: concordar e dar o seu reino à besta, até que as palavras de Deus se cumpram. E a mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. O julgamento enviado contra a Babilônia religiosa foi ordenado por Deus. Às vezes, Deus usa um grupo maligno, neste caso, os 10 reis, como instrumento de julgamento contra outro grupo maligno, neste caso, a Babilônia religiosa. Isso acontece com bastante frequência na Bíblia. O apoio político que esses 10 governantes fornecerão ao anticristo será ordenado por Deus. Mas as ações de interesse próprio e inspiradas por Satanás estão precisamente dentro do propósito do plano soberano de Deus. Na realidade, foi Deus quem colocou nos corações dos seguidores do anticristo a execução do que Deus queria: dar o seu reino à besta. O poder de Deus está por trás da destruição e consolidação do império do mal. Como sempre, Satanás é o instrumento dos propósitos de Deus. O governo unificado do mundo, tão almejado pelos humanistas, terá finalmente chegado, apenas para ser destruído numa ação poderosa de julgamento divino. Cada profecia da vinda de Cristo e do estabelecimento do seu reino será completamente cumprida. O mundo receberá exatamente o que pede: uma religião sem Deus e um governo sem Deus. Finalmente, embora o cumprimento final destas profecias ocorra após o arrebatamento da igreja, o mistério da iniquidade já está se revelando hoje. Portanto, devemos ser cautelosos com movimentos religiosos que corrompem o evangelho. Babilônia, a grande cidade corrupta, está condenada a ser destruída por Deus, que causará uma crise econômica devastadora através de uma aliança entre o anticristo e o falso profeta. Os reis da terra, com inveja da Babilônia, juntar-se-ão à besta para destruí-la. Esta queda é apresentada no livro do Apocalipse com a certeza de que já foi decidida por Deus. A mensagem para os cristãos é clara: eles devem evitar a influência da Babilônia e buscar uma vida em uma cidade espiritual mais elevada. O primeiro aviso é que a Babilônia está cheia do sangue dos mártires, indicando que numa cidade imoral não há lugar para os justos. O segundo aviso é um chamado para deixar a Babilônia para não compartilhar seus pecados e pragas, já que seus crimes chegaram ao céu. O terceiro aviso é sobre a religião emergente, um movimento que mistura diversas crenças e dilui a verdade bíblica, promovendo uma abordagem relativista que distancia os crentes da verdadeira fé cristã. É essencial que os cristãos permaneçam firmes em suas crenças, resistam às doutrinas enganosas e busquem a sabedoria de Deus para permanecerem fiéis à verdade do Evangelho. Obrigado por se juntar a nós. Até a próxima. Que Deus te abençoe.
Rothschild vem da família Orsini. Roth significa vermelho em alemão e Orsini significa vermelho, urso vermelho, ursinhos vermelhos. É isso que Orsini quer dizer. O Papa Cinzento é Pepe Orsini. Ele supera o negro, ele supera o branco. O Papa Cinzento é ainda mais alto do que o Papa Preto e Branco. Os Orsini são a família máxima. Eles são a família máxima. Eles estão no topo. E de alguma forma eles superaram o Colonna e o Farnese, que eu sei, sem qualquer dúvida, através de todos os meus estudos, que eles são os 3 Illuminati mais poderosos. E Rothschild e Rockefeller, bem, eles são Orsini, eles apenas mudaram de nome. Rockefeller eram Rothschilds, Rothschilds eram Orsini, Orsini eram uma família que tem suas linhas na Babilônia e no Egito. Eles dizem isso, você lê suas biografias, eles vão te dizer isso. Voltamos a Nimrod, eles dizem isso. Os Rothschild dizem isso, voltamos a Nimrod. Como? Através dos Orsini. Então, Rockefeller, Rothschild, Orsini, e então você volta para as dinastias persa e egípcia.